Graça e paz, irmãos. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um dos irmãos. E como foi orado aqui, que o Senhor seja entronizado, irmãos. A gente aprende com o caminhar que a obra de Deus só pode ser feita pelo próprio Cristo. Foi o Senhor Jesus quem disse: eu edificarei a minha igreja. Então não é o homem quem edifica a igreja do Senhor, mas é o próprio Senhor, pelo seu Espírito, que edifica a sua igreja. Então o que aqui quero dizer com isso, irmãos? Que o Espírito Santo tome a direção total e plena deste estudo, que venha a trazer, irmãos, edificação para a vida de cada um de vocês, cada um de nós, e que Cristo seja mais conhecido e mais amado. O próprio Senhor Jesus falou lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que essa verdade, que é a verdade revelada nele, nos traga a liberdade nele, irmãos, para amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, temê-lo de maneira mais plena. Então o objetivo não é encher a cabeça dos irmãos, não é, Kleber, com conhecimento. O objetivo não é fazer com que os irmãos fiquem com a cabeça cheia de conhecimento, mas é fazer com que o coração esteja cheio de temor a Deus, através do conhecimento. E durante essas semanas que nós estamos tratando aqui, sobre as festas, os encontros marcados pelo Senhor para com o seu povo, o Moedim, nós temos visto como essas festas elas estão intimamente relacionadas à vida e à obra do Senhor Jesus. É muito importante, irmãos, nós usarmos a lente cristocêntrica. Cristo é o centro, é o cumprimento das festas estabelecidas pelo Senhor, das festas judaicas. Elas só encontram razão, elas só encontram sentido quando estão associadas à vida de Cristo. Porque toda aquela festividade que era celebrada no Antigo Testamento era apenas uma sombra. As celebrações, elas não eram a realidade, elas não eram a essência em si. Elas eram apenas representações de algo que iria acontecer. E esse algo que iria acontecer está diretamente ligado à vida e à obra que o Senhor Jesus realizou, realiza e realizará. Então, quando nós olhamos as festas judaicas, as quais nós chamamos de festas judaicas, mas o termo mais correto seriam festas do Senhor. Porque o Senhor lá em Levítico 23, ele diz o quê? Essas são as minhas, como Kleber falou. Essas são as minhas festas. É Deus dizendo para Moisés lá em Levítico 23. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Alguns precisam quebrar o pré-conceito, que é um conceito prévio, com relação às festividades, com relação a algumas coisas do Antigo Testamento. E aqueles que já entendem alguma coisa, abrir um pouco mais os olhos para ver que Cristo é o centro de tudo aquilo que o Pai faz, porque o Pai ama o Filho. O Pai designou o Filho para ser o herdeiro de todas as coisas. A vontade do Pai, conforme Efésios capítulo 1, é fazer com que toda a criação, quando eu falo toda, me refiro a toda, é o que o texto lá em Efésios 1 fala, venha convergir, apontar para Cristo, venha convergir em Cristo, porque somente em Cristo, irmãos, é que há sentido na existência. Fora de Cristo não há sentido na existência. Nem na existência humana, nem na existência do universo criado, nem na existência dos anjos, dos seres celestiais. Não há sentido sem Cristo. Então nós precisamos entender essa primazia que o Senhor Jesus tem, no centro da vontade de Deus. O Pai fez com que todas as coisas apontassem para o seu Filho. Agora, por que isso? Porque o Filho, conforme Paulo fala lá em Colossenses, é a imagem do Deus invisível. O Filho
revela o Pai. O Deus Pai é invisível pela sua glória, pela sua natureza, pela sua santidade. A criação não tem condições de se achegar diretamente ao Pai. Mas como é que o Pai é conhecido? O Pai é conhecido através do seu Filho. Ele é a imagem, né? Como alguns historiadores, alguns teólogos da antiguidade falavam, ele tem a imago Dei, ele é a imagem de Deus, né? Então ele é a imagem do Deus invisível, ele revela plenamente o Pai. Então, irmãos, nós precisamos entender a Bíblia com esse olhar cristocêntrico. Jesus é o centro de tudo. Nós precisamos entender a história tendo Jesus como foco. Nós precisamos colocar essa lente e entender aquilo que o Pai fez desde o Éden e que ele fará no último capítulo da Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 22. O Filho está sempre presente. E com relação às festas, às celebrações, às festas judaicas, ou melhor dizendo, as festas do Senhor, os encontros marcados, os moedim do Senhor, os encontros marcados, ajuntamentos solenes, Cristo é o centro de cada uma delas. Cristo é o centro de cada uma delas. Kleber até me falou que também tem um desejo de falar sobre o livro de Levítico. Futuramente ele vai trazer essa visão cristocêntrica em Levítico. Você vai ver Jesus em cada ritual, em cada sacrifício que é realizado ali em Levítico. Essa aí eu vou deixar com o irmão Kleber. Então, assim, por que eu estou falando isso, irmãos? É só para os irmãos ver como Jesus está presente, em toda a Bíblia, em toda a palavra. Voltando, com relação às festas judaicas, nós vimos que Deus estabeleceu 7 festas. A Páscoa, que é o Pessa, só recapitulando, A Páscoa, que é o Pessa, o passar por cima. Depois, os asmos, os pães asmos, que é o Hag Hamatzot, que é a festa dos pães asmos. Depois, as primícias, que é conhecida como a festa Bikurim. Depois, a festa que nós vamos estudar hoje, que é a quarta festa, o Pentecostes, ou Shavuot, que é a festa das semanas. Depois, vai vir a festa talvez mais enigmática, que é a festa das trombetas, o Yom Teruah, que é o dia de tocar trombeta. Nós vamos ver isso, se Deus permitir, se o Senhor nos permitir, quinta-feira a gente trata sobre a festa das trombetas, e aí prepara papel e caneta. Depois do Yom Teruah vem a sexta festa, que é o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, que também tem uma visão escatológica e cristológica. E a última festa a ser celebrada, a festa dos tabernáculos, que é o Sukkot, onde todo o povo israelita deveria subir a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Eles habitariam em tendas, feitas de ramos de árvores, ramos de palmeiras. Eles não ficariam dentro das suas casas, mas para lembrar do período que eles viveram no deserto. Então, tem coisas aí que nós vamos destrinchar se o Senhor nos permitir, irmãos. Então, o objetivo desse estudo é mostrar Cristo. Que o Senhor seja exaltado. O próprio Senhor Jesus falou lá em João 12, que quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá todos a ele. Então que Jesus seja levantado nessa noite e que ele possa atrair o teu coração, o meu coração, o nosso coração a ele, irmãos. Porque ele é o centro de todas as coisas. O Pai se agrada do Filho. Mas vamos falar então sobre a quarta festa, a festa do Pentecostes, ou a festa do Shavuot, que é a festa das semanas. Nós vamos falar então sobre essa quarta festa. Essa quarta festa ela foi estabelecida pelo Senhor, conforme Levítico, capítulo 23. Vamos lá para Levítico? E aí eu vou pedir a Kleber, por gentileza, que leia, a partir do versículo 15. Do 15 até o 21. E os filhos de Israel falarás,
e aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. É Levítico 23? Não, estou em 24. Ao vivo é assim mesmo. Levítico 23, verso 15 em diante. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxer o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Dá só uma pausa. Desculpa, meus irmãos, eu vou interromper a leitura de vez em quando. Contareis o quê? 50 dias. 50 dias. Daí dá origem ao nome da festa, a festa das semanas, porque esperavam-se 7 semanas, que dá um total de 49 dias, e no 50º dia, que é o dia de número 50, se celebrava o Pentecostes ou o Shavuot. Né? Então, como é que era a cronologia? Como é que ela acontecia? Lembra que vinha Páscoa, Asmos, Primícias, uma festa ligada à outra. Do dia da Primícias até a celebração do Pentecostes, tinha um espaço de 7 semanas. 7 semanas. E no 50º dia, celebrava-se o Pentecostes. Daí o nome da festa, né? A festa das colheitas, ou a festa do Shavuot, ou como nós chamamos, Pentecostes. Na verdade, Pentecostes é uma adaptação, uma transliteração do grego, né? Que é pentaconta, né? Que significa 50. Que significa 50. Mas o nome hebraico é Shavuot, que é semanas, né? Tem a ver com o número 7. Né? Mas, vamos lá, continua, Kleber, por gentileza. 17. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão. Bom, aí você viu que Kleber leu aí, né? Que deveriam ser trazidos o quê? 2 pães. 2 pães. E aí ele fala que seriam 2 dízimas de um efá de farinha. Serão levedados, o pão tinha que inchar, né? Aquele pão bonito, aquele pão diferentemente do pão asmo, que era um pão sem fermento. Esse aqui já era um pão bonito, né? Aquele pão grande, né? E que seriam levados como primícias. E esses pães eles teriam um objetivo, que eram ser movidos na presença de Deus. Era oferta também, uma oferta que envolvia movimento. É o mistério do movimento. Mistério do movimento, ó, Pentecostes. Os pentecostais que gostam. Mas vamos lá. Então o que é que acontece, irmãos? São 2 pães que deveriam ser apresentados. Nós vamos observar o seguinte, que na festa anterior ao Pentecostes, que é a festa da primícia, ou a festa do Bicurim, né? O Hag Bicurim, festa do Bicurim, ou festa das primícias. O sumo sacerdote, ele tinha que passar pelo campo e ali recolher os primeiros ramos com grãos maduros. Era um pré-requisito, um preceito da festa das primícias. Irmãos, até aqui está dando para acompanhar, está dando para entender? Vamos lá, qualquer coisa vai colocando aí no comentário, viu? Vamos lá. Então, o sumo sacerdote na festa das primícias tinha que passear pelo campo e identificar onde estavam os primeiros frutos maduros. E esse campo geralmente era o campo da cevada. E ali ele identificava os ramos maduros, né, dos pés que estavam maduros, e ali marcava com a fitinha vermelha para depois, né, sair recolhendo. E ele pegava aqueles ramos maduros, que estavam com grãos maduros, e levava até a presença do Senhor e fazia a oferta de movimento. Ele pegava os ramos, juntava em um molho nas mãos, juntava em um molho, e aí fazia esse movimento, um movimento vertical, né, e um movimento horizontal, o que nos lembra claramente a cruz, né? A cruz não é uma haste vertical e outra haste horizontal, né? Então a gente já vê uma correlação cristológica aí com a cruz de Cristo. Mas vamos lá. Então ele fazia isso. E é interessante que
Ninguém poderia comer grão tostado, nenhum grão, enquanto o sacerdote não fizesse essa oferta diante do Senhor. Então essa foi a festa das primícias. Passa-se então 50 dias. Passa-se então 50 dias. 50º dia. Agora, o sacerdote tem que preparar agora 2 pães. Veja você que nas primícias, eram grãos. Eram grãos. Agora já se transformou em pão. No Pentecostes, o que, Kleber? Já se transformou em pão, já. No Pentecostes já se transformou em pães. Então eram 2 pães agora que deveriam ser apresentados. Por quê? Porque na época em que a festa do Shavuot, ou a festa do Pentecostes, ela era celebrada, toda a colheita dos cereais já tinha acabado. A parte da colheita já tinha acabado. Então já era tempo agora de preparar o grão que foi colhido, torrá-lo, triturá-lo, amassá-lo, tem todo um processo para depois transformá-lo em pão. Então, nas primícias nós temos as primícias dos primeiros frutos, dos primeiros grãos. E no Pentecoste nós temos as primícias dos pães. E disse também que em Israel não se comia pão até que a oferta movida do pão diante do Senhor também fosse oferecida, fosse feita, né? O sacerdote se movimentava diante do Senhor e apresentava o pão das primícias, isso na festa do Pentecostes. A gente começa a enxergar que Pentecostes e primícias são festas que têm uma correlação muito forte com a agricultura, são festas agrícolas. Mas vamos continuar. Por favor, Kleber, continua. Versículo 18, para os irmãos que estão acompanhando. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos, e suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santo serão ao Senhor para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Amém. Então aqui Moisés está terminando de prescrever, né, o andamento do que deveria ser oferecido na festa do Pentecostes. É interessante que é uma festa que deveria ser celebrada por todas as gerações. No versículo 22, eu não pedi para Kleber ler, no versículo 22 tem um versículo que aparentemente ele parece que está meio fora de contexto. Ele parece que está meio fora de contexto. O versículo 22. Leia aí, Kleber, por favor, o 22. E, quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Mas para o pobre e para o estrangeiro o deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Então, como nós falamos, a festa do Pentecostes é uma festa que tem uma correlação com a agricultura, é uma festa agrícola. E como foi dito aqui, né, que quando a festa do Pentecostes era celebrada, né, e tinha que se levar o pão, era por quê? Porque a época de colheita de todos os cereais já havia acabado. E Deus está dando aqui uma ordem para o povo dele, para o povo de Israel, dizendo o seguinte. E engraçado que essa ordem ela está ligada à festa do Pentecostes. Quando vocês forem colher os grãos, quando vocês forem colher o trigo da vossa messe, né, quando vocês forem colher as espigas, né, de trigo, você não vai colher o que está pelo canto.
o que está nos cantos Que caiu. da agricultura, do campo, né? E também você não vai colher aquele ramo de trigo que caiu no chão. Por quê? Porque isso vai ser para o pobre e para o estrangeiro. Então, Deus aqui aproveitou a oportunidade para ensinar o seu povo a compaixão e o compartilhamento. A gente vê isso na história de Ruth, né? Na história de quem? De Ruth. Aí se os irmãos Pode falar conhecerem aí. a história, percebe lá que Boaz ia deixando os grãos caindo e Ruth ia colhendo, porque era pobre, então os pobres colhiam. Eles não poderiam pegar o que estava no chão, né? Isso para a compreensão melhor do texto. Isso que Kleber falou é interessantíssimo. Agora imagine você. Ruth foi salva por causa de uma lei que o Senhor prescreveu, pelo menos aqui, mais ou menos aqui, em torno de 100 anos antes. Tá? Foi salva por causa de uma lei que o Senhor prescreveu, por causa de uma ordenança que o Senhor prescreveu ao seu povo, né, na época de Moisés, mais ou menos 180 anos antes, nessa faixa. Né? Porque Boaz, como ele era um homem de Deus, era temente a Deus, então ele cumpria a Torá, ele cumpria os mandamentos. Então, como o Kleber falou, quando os empregados de Boaz iam fazer a colheita, eles respeitavam essa lei dada pelo Senhor, que não deveria ser cegado, ou seja, colhido, os cantos da plantação, e todo ramo que caísse no chão não deveria ser colhido ou catado, né, pelos catadores. Por quê? Porque isso que sobrou, esse excedente do campo, seria para alimentar o pobre e seria para alimentar também o estrangeiro que estava por ali peregrinando. E também as viúvas, podemos dizer também, que foi o caso de Ruth e o caso de Noemi, a sogra dela. Então, é muito interessante, irmãos. Você veja que Ruth, ela foi antecedente é o ancestral do Senhor Jesus. Agora imagine você, se Boaz não tivesse obedecido esse mandamento aqui que o Senhor prescreveu desde o livro de Levítico, desde quando Moisés estava com o povo. Se Boaz não tivesse obedecido, Ruth provavelmente e Noemi certamente não teriam sobrevivido. Se Ruth não tivesse sobrevivido, como ela é uma ancestral de Cristo, usando essa lógica, Jesus então não teria nascido. Deu para entender, irmãos? Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Às vezes, atitudes que nós fazemos agora, cumprindo a palavra de Deus, repercutirão em gerações futuras. Ruth não sabia, Boaz não sabia, que aquele ato de obediência à lei, que era uma demonstração de amor ao próximo, porque a lei também mostra isso. Por isso que Jesus falou que os 2 maiores mandamentos, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento aqui de não colher os cantos da plantação e não pegar os espigos da colheita que caiu no chão, são mandamentos que envolvem o amor ao próximo. Então Boaz obedeceu o mandamento e por conta disso, gerações depois, Cristo nasceu. Muito interessante. Isso aqui está ligado à festa do Pentecostes. Então, irmãos, nós lemos aqui os versículos de Levítico 23, só para os irmãos poderem entender como é que o Pentecostes inicialmente ele foi estabelecido pelo Senhor. O Pentecostes ele não é uma festa, na verdade nenhuma das festas se iniciam no Novo Testamento. Todas elas se iniciam na Antiga Aliança. Todas elas se iniciam no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança. E aqui em Levítico 23 o Senhor está descrevendo, cada uma delas. Então, só para contextualizar os irmãos com relação a essa festa, como é que ela era celebrada. O que é que deveria ser apresentado. Agora, é interessante, irmãos, o seguinte. A festa de Pentecostes, ela era uma das 3 principais festas em Israel. Né? Nós temos 3 festas principais. Eram todos 7 encontros marcados pelo Senhor.
7 moedim, ou 7 moed, que é o singular, né? 7 encontros, 7 festas. Dentre essas 7 festas, Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Dia da Trombeta, Dia da Expiação e Tabernáculos, dentre essas 7 festas, existiam 3 festas que se destacavam, que eram festas obrigatórias. Como assim obrigatórias? Obrigatórias ao povo a comparecer em Jerusalém. Estivesse onde estivesse, eles tinham uma ordenança da parte do Senhor de subir a Jerusalém. Então, o Pentecostes é uma dessas 3 festas. Temos a Páscoa, né? Isso, nós temos a primeira festa que Kleber falou, que é a Páscoa. Depois, o Pentecostes. E a última festa, importante, é a festa dos tabernáculos, Sucote. Então, dentre as 7 festas, essas 3 festas se destacavam porque eram obrigatórias. O povo, de onde estivesse, teria que subir a Jerusalém para adorar ao Rei dos Reis, para adorar ao Senhor, para adorar ao Deus de Israel. E a gente percebe o coração de Deus nessas festas, nessa celebração, como o Senhor ama a comunhão entre os seus filhos. E algumas dessas festas caíam em dia de lua cheia. E na lua cheia, o reflexo da lua, a luz da lua brilhava sobre o seu povo. E ali o Senhor poderia ter um pálido revelar, né? Um pálido revelar não, uma pálida visão. Digo pálida porque ainda não era a perfeição do seu futuro povo que estaria sendo formado, né? Da sua igreja, de todos os seus filhos ali reunidos. Então, a festa que envolve comunhão. Deus ama a comunhão no meio do seu povo. Deus ama a comunhão entre os seus filhos. Não é à toa que o salmista escreve, né? Ó, quão bom, né? E quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união, ou melhor, em unidade. Né? Então, irmãos, o Pentecostes ele tinha essa característica. Ele era uma das 3 principais festas. É por isso que, quando a gente vai analisar, a gente vai ler o relato lá em Atos. Vamos lá para Atos, capítulo 2. Aí é mais conhecido entre os irmãos. Aí demandam terra, né? Atos, capítulo 2. Aí é do mistério. Aí é do manto. Mas vamos lá. Deixa eu só ver aqui, Kleber. Não precisa ser o versículo 1 ainda, não. Eu só quero ver aqui em Atos. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Temos quantos minutos? A partir do versículo 5. Tem quanto tempo aí? Essa primeira parte? 20 minutos. 20 minutos? Ah, dá para falar bastante. Vamos lá. A partir do versículo 5. Só para a gente... 2:5. Atos, capítulo 2, versículo 5. Acompanhe aí na sua Bíblia. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Ó, judeus, homens piedosos, homens religiosos, vindo de todas as nações. Por que os judeus de todas as nações vieram a Jerusalém? Porque era uma ordenança no Pentecostes. Eles tinham a obrigação de subir a Jerusalém. Então, você está vendo aqui, irmãos? Aí as coisas começam, o quadro começa a ficar claro. Você começa a ver o desenho de uma maneira mais clara. Por que todos aqueles homens de diversas nações estavam ali em Jerusalém? Porque era uma ordem. Deus ordenou que na festa do Pentecostes, todo o povo de Deus, todo o povo israelita, subisse a Jerusalém para poder adorá-lo. Então diz aqui, vindos de todas as nações debaixo do céu. Pode continuar, por favor. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos?
pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Amém. Então, irmãos, veja aqui. Então, o evangelista Lucas, porque quem escreve o livro histórico de Atos é Lucas, né? Então, Lucas relata aqui algumas das nações que estavam ali presentes, né? Alguns indivíduos, né, de várias nações. Ele fala de partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, que é aquela região de lá da Babilônia, que hoje é o atual Iraque, né? Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, Cirene, de Roma, quer dizer, os romanos, né? Judeus prosélitos, cretenses e árabes. Então veja você que várias nações, judeus e prosélitos, ou seja, homens convertidos ao judaísmo, prosélitos, né? Que foram convertidos a uma determinada religião. Neste caso, convertidos ao judaísmo, eles saíram das nações onde eles habitavam e subiram a Jerusalém para adorar ao Senhor na festa do Pentecostes, na festa do Shavuot. Se você quiser anotar o nome hebraico aí na sua Bíblia, você anota, né? Transliterado é S-H-A-V-U-O-T, Shavuot. Tem um cartaz lá da descrição. Tem no cartaz, né? É bem lembrado, né? No Instagram, né? Instagram tem um flyzinho ali, um negocinho ali que tem lá. Tem uma pesca lá. Então, no Shavuot, você percebe que homens de todas as nações, judeus e prosélitos, de todas as nações, deveriam subir. Então, o livro de Atos, ele relata isso. Então, é interessante, irmãos, a gente entender esse contexto para poder entender o que é que estava acontecendo aqui. E por que no Pentecoste aconteceu o que aconteceu? Porque no Pentecostes, né, logo após a morte do Senhor Jesus, ou 50 dias após a sua ressurreição, por que é que o Senhor Jesus derramou o Espírito Santo, cumprindo a profecia de Joel, capítulo 2, se não me falha a memória, né? Ele resolveu cumprir na festa do Pentecostes. Então, a gente nunca deve perder o foco, irmãos. Que as festas do Senhor, as festas judaicas, elas estão revelando aspectos da vida e da obra realizada pelo Senhor Jesus aqui na terra. Então, vamos lá. A gente viu aqui uma pequena descrição aqui no Novo Testamento. Essa leitura foi só para poder mostrar como pessoas de várias nações estavam participando. Mas a gente quer mostrar para vocês agora quando foi que o primeiro Pentecoste foi celebrado. Quando foi que aconteceu o Pentecostes propriamente dito. Lá em Levítico fala da instituição da festa, mas o acontecimento do Pentecostes, do Shavuot, vou chamar de Shavuot, que é o nome original da festa, mas o acontecimento do Shavuot, né, ela é celebrado quando o povo de Israel sai do Egito, no dia 15 do mês de Nissan. Estão lembrados da questão da Páscoa? A Páscoa era celebrada dia 14, e na virada do dia 14 para o dia 15, quando os primogênitos do Egito são mortos, e aí Faraó entra em desespero e expulsa o povo de Israel, os egípcios expulsam o povo de Israel de lá do Egito, eles começam a caminhada pelo deserto. Eles vão caminhando pelo deserto. Quando chega no primeiro dia do terceiro mês, eles chegam ao deserto de Refidim. Não, eles chegam a Refidim, perdão. Eles chegam... Vamos fazer o seguinte? Vamos ver na Bíblia, né? Acho que é melhor. Vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo 19. Êxodo, o título original do livro de Êxodo é Shemot, né? Os nomes, significa isso. Êxodo, capítulo 19. Pé do monte.
Lê aí, Kleber, por favor, os versículos 1 e 2, por gentileza. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. Aí. Então, assim, o povo foi peregrinando pelo deserto, assim que saíram do Egito. E levaram aqui em torno assim, de 45 dias para poder chegar até Refidim. Né? E de Refidim partiram para o deserto do Sinai. De acordo com a tradição judaica, foram exatamente 50 dias após a primícia, após a Páscoa, né? Que contando já com o dia da festa das primícias. Né? Foram 7 semanas que eles levaram do Egito até chegar aqui no capítulo 19. E no 50º dia, algo muito especial acontece. Então aqui, irmãos, foi a primeira celebração do Pentecostes. Aqui ainda não tinha o pão levedado, porque eles estavam ainda no deserto. Mas aqui tem um outro pão que é entregue ao povo, o pão mais excelente do que o pão levedado. Então, aqui no capítulo 19 de Êxodo, é quando acontece a primeira celebração do Pentecostes, 50 dias após a saída do Egito. Né? Estão lembrados que o Pentecostes é celebrado 50 dias após a Páscoa, contando o primeiro dia no dia das primícias? Então, o povo saiu do Egito quando? Teve a Páscoa, dia 14 de Nissan. No dia 15, na noite, na madrugada do dia 15, Faraó expulsa eles e eles já saem do Egito. E aí eles levam 45 dias para chegarem até aqui. E no 50º dia, o Senhor faz algo muito especial com esse povo. Então, até aqui, irmãos, está dando para acompanhar o raciocínio, está dando para entender? Está dando, não está? Está tranquilo? Dá um legal aí, né? Um joia, ou coloca uma cara assim, poxa, não estou entendendo muito e tal. Temos quantos minutos? Porque o objetivo aqui é edificação, irmãos. 13. Temos 13 minutos ainda aqui nessa primeira parte, viu? Nós vamos entrar um pouquinho ainda na segunda parte da nossa live. Tudo certo? O pessoal está confirmando? Maravilha. É sempre importante você poder anotar, viu? Porque se você confiar no seu HD, pode ser que você não consiga memorizar, né? Nosso HD, infelizmente, é um pouquinho falho, né? Vou assistir de novo. Ou então assiste de novo. O Cleber já está aqui falando, né? Ou então assiste de novo. Mas vamos lá. Então, eles chegam aqui, eles partem de Refidim até o deserto do Sinai. E ali no deserto do Sinai, eles levam tempo para poder se acampar. E enquanto o povo está preparando o acampamento, preparando as barracas, formando ali o arraial, onde eles ficariam acampados por ordem do Senhor, pela direção que Deus deu ao seu líder, que foi Moisés aqui. Moisés, enquanto isso, está fazendo algo tremendo. Ele está subindo o Monte Sinai, que é o monte que fica na Arábia. Aí tem um pessoal que faz uma caravana para o Monte Sinai, lá na fronteira com o Egito. Mentira, irmãos, o Monte Sinai fica na Arábia. Paulo fala sobre isso lá em Gálatas. Existe até o nome dele, o nome desse monte em árabe. Acho que é Jebel Musa, o Monte de Moisés. Ele é até cercado, se não me falha mesmo. Não permite Sim, entrar. fala aí. Não permitem entrar. Porque o pessoal confundem os montes, né? Mas na verdade é um engano aí do pessoal, mostra o monte errado. Verdade. E aí tem um documentário de um rapaz que eu assisti, eu não posso indicar aqui, mas depois eu posso tentar acrescentar lá, que ele pagou para muitas pessoas para poder chegar próximo, o máximo possível, e ele foi filmando onde dava para filmar. E ele conseguiu chegar próximo e mostrando o monte, até que veio um pessoal do exército para poder tirar ele. Por sorte, ele estava com um pessoal que era conhecido da região. Que eram moradores, né? Moradores da região, mas ele correu risco lá, porque não permitem entrar ali, não. Mas tem lá até a placa. Que é o Monte de Moisés. Informando que era o Monte de Jebel Moisés. Musa. Tem a placa, Fica mas na não Arábia. permite ninguém
Passar lá não, visitar não. E acho que foi o mesmo, eu também assisti um documentário, acredito que tenha sido até o mesmo que Kleber assistiu. Se não foi, mas assim, muito parecido. O Monte Sinai, o verdadeiro, ele é diferente daquele monte que o pessoal visita lá no Egito. Ah, vou pro Monte Sinai fazer meu sacrifício. Meu Deus do céu, tá perdendo tempo. Em todos os aspectos. Mas vamos lá, vamos falar do verdadeiro. O Monte Sinai verdadeiro, o cume dele, o pico dele, ele é de uma cor diferente. Ele é de uma cor mais escura, como se tivesse sido queimado. Como se tivesse passado por uma alta temperatura. E isso está registrado aqui na Bíblia. Que o monte ele fumegava. Né? O monte ele fumegava, irmãos. Então é por isso que Satanás, o nosso inimigo, ele é sujo, né? Desonesto, sujo. Ele não quer que as pessoas tenham acesso a esses achados, digamos, arqueológicos. Porque isso só mostra claramente que a Bíblia é a palavra de Deus, que é tudo verdade. Então tudo que ele puder fazer para dificultar, ele vai fazer. Ele vai fazer. E eu creio também que Deus até permite as pessoas não chegarem no monte para não criar aquela idolatria. O Monte Sinai, vou lá sacrificar. Meu Deus do céu. Jesus já veio, irmãos. O Cordeiro de Deus já foi morto. O nosso sacrifício no Novo Testamento é diferente. Sacrifício de boas obras, sacrifício de louvor, É o sacrifício de você ajudar o seu próximo. É diferente o nosso sacrifício. Não precisa mais dizer, vou levar lá meu milhão e vou sacrificar. Vou queimar no Monte Sinai, na fogueira santa. Vai queimar mesmo. Mas retorno da parte do Senhor dificilmente. Mas vamos lá. Então, aqui em Êxodo 19, irmãos, é a primeira celebração do Pentecostes. Lembram que lá no Egito eles já tinham celebrado a Páscoa e os asmos? As primícias ainda não, a festa das primícias ainda não, porque Deus disse que quando eles entrassem na terra prometida, aí é que eles deveriam celebrar as primícias. As primícias foi guardada para o tempo lá de Josué, quando eles entraram na terra prometida. Mas quando o povo ainda estava com Moisés, lá no Egito eles celebraram a Páscoa, celebraram os asmos, e no dia posterior aos asmos, que era um domingo, o primeiro dia da semana, passou-se então 49 dias e no 50º dia eles chegam aqui. E no 50º dia é a festa do Pentecostes, conforme Levítico 23, que nós já lemos. Tá dando para compreender até aqui? Tem quanto tempo aí, Erika, por favor? 7 minutos. 7 minutos? Então vamos lá. Então tá dando para compreender até aqui? Então quando eles chegam no 50º dia, Deus, é interessante que aqui foi Deus. Deus celebrou com eles a festa das semanas. Não foi o povo que fez uma festa para o Senhor, até porque aqui nesse momento eles ainda não tinham noção. Mas Deus inaugurou o Pentecostes. Deu a lei. Nós vamos ver isso aqui. Kleber já deu um spoiler. Então Deus inaugurou o Pentecostes. Não foi o povo que conscientemente se preparou. Vamos celebrar o Pentecostes. Não foi dessa forma. Até porque eles não tinham nem noção. No capítulo 19 de Êxodo, eles ainda não tinham noção dessa festa. Eles ainda não tinham noção. Mas, depois daí sim. Então o que é que a gente entende? Que o próprio Deus os ajuntou ali no deserto do Sinai e celebrou com eles o Pentecoste por iniciativa do Altíssimo. Foi iniciativa do Altíssimo. Ali o povo se reuniu e Deus celebrou com eles. E eu vou pedir a Kleber que leia Êxodo 19. E aí, Kleber, eu vou fazendo aquelas interrupções quando... As pausas. Se for preciso, Então, Êxodo 19, pode ler a partir do versículo 1 mesmo? Tá bom? Ok. Então vamos lá. Êxodo, capítulo 19, a partir do verso 1. Vamos lá para a leitura da palavra do Senhor. Amém? Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Algumas traduções colocam ao 3º mês da saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do mês. Primeiro dia do mês. É muito importante essa marcação de tempo. No primeiro dia. Por quê?
do dia 15 de Nissan, que é o primeiro mês do ano, até o primeiro dia do terceiro mês, dá um total de 45 dias. Vamos lá. Continua, Kleber. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tende vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Kleber, veio... vamos fazer o seguinte? Só dar uma pausa aqui, pedir desculpa a Kleber. Só essa passagem aqui que é bem interessante, né? Deus estava aqui. Veja você que foi Deus quem preparou tudo. Né? O Senhor foi conduzindo o povo pelo deserto durante esses 45 dias, desde a saída do Egito, e os levam a Refidim. Eles chegam a Refidim no 45º dia, e depois eles caminham um pouco mais até chegar ao deserto do Sinai, quando Moisés sobe ao monte, e ali o Senhor se encontra com Moisés. E é bem interessante o seguinte, que Deus agora coloca as palavras dele para o seu povo, né? Para o seu povo, e diz o seguinte: agora se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis o quê? A minha propriedade peculiar. Dentre todos os povos, vocês seriam um povo diferenciado, no meio de todos os povos, eles seriam propriedade peculiar. E ele diz aqui: porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Só que essa promessa inicialmente era para Israel. Mas Israel, os irmãos vão ver com a leitura do texto, né, que Israel não quis ouvir as palavras do Senhor. E nós vamos ver a repetição desta promessa no livro de carta. Na primeira carta que o apóstolo Pedro escreve. Vamos lá para Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro 2. Aí lê os versículos 9 e 10, Kleber, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e o versículo 10. Realmente, o texto tem muito a ver com isso. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que maravilha, irmãos. Tremendo, né? Veja você que Pedro, pelo Espírito, pela iluminação, pelo entendimento dado pelo Espírito Santo, Pedro entende, ou lhe foi revelado que aquela promessa que havia sido dada em Êxodo 19 para o povo de Israel, ela agora havia sido passada ou finalmente cumprida na igreja. E aí a gente precisa entender, irmãos, que igreja não é qualquer coisa. A igreja é o povo santo, é o sacerdócio real, é a propriedade peculiar, o tesouro particular, porque a expressão é isso, segula, né? É o tesouro particular do Senhor. Então, a promessa que estava aqui em Êxodo 19, ela se cumpre no dia de Pentecostes. Porque ali o Senhor funda a igreja.
Ali a nação santa, ali a raça eleita, ali o sacerdócio real, o povo que seria ou que é propriedade exclusiva de Deus, é formado no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. Era o desejo do Senhor que isso acontecesse aqui em Êxodo, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, mas não foi possível. Na plenitude, não. A plenitude, digamos assim, tem um cumprimento em Cristo quando ele derrama o Espírito na festa do Pentecostes, né? Registrado conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, continue aí, Kleber, por favor. Qual Êxodo? Êxodo, se leu a partir do versículo 7. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Maravilha. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. O povo teve a atitude correta. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Irmãos, lembrem-se que esse dia que tudo isso aqui está acontecendo tem a ver com Pentecoste. Vamos lá, continua, Kleber. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lave ele as suas roupas. Pronto. Só fazendo aqui uma pequena correção. Até o versículo, os primeiros versículos aqui do capítulo 19, ainda não é o dia de Pentecostes. São dias que antecedem, 1 dia, 2 dias, 3 dias antes do Pentecostes. Nós vamos ver depois dessa prescrição que o Senhor vai dar a Moisés sobre o povo se santificar no terceiro dia, é que cai justamente o mosquito, desculpa, foi um reflexo. Desculpa. No terceiro dia é que acontece a festa do Pentecostes, que acontece a celebração. Mas vamos lá. Continua aí, Kleber, por favor, de onde você parou. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerás. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assenteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subiram ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Esse terceiro dia foi o Pentecostes, no Antigo Testamento. Continua, Kleber. Tem coisa aqui. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. No trovão. E, descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo que não passe o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: Marca termos ao redor do monte e santifica-o.
E disse-lhe o Senhor: Vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo, e os sacerdotes, porém, e o povo não passem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre ele. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Que maravilha, né? Então, assim, veja você a descrição. Deus, no Pentecostes, aqui de Êxodo 19, ele desce sobre o monte. Tá? E aqui o versículo 16 é o seguinte, que quando Deus desceu, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte e um clangor, um toque de trombeta muito forte. E dizia que todo o monte ele se estremecia. Então esta foi a manifestação de Deus no Pentecostes, no primeiro Pentecostes da Antiga Aliança. Ele desce sobre um monte, né? E diz aqui que o Sinai, ele fumegava, ele ardia, né? O fogo caiu sobre o monte. O Sinai deu terra, né? Deu terra. O Sinai chacoalhava, o Sinai estremecia, o Sinai fumegava. E diz aqui o seguinte, irmãos, que a sua fumaça era como a fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. Por quê? Porque a presença do Deus Todo-Poderoso estava ali. Então o monte começou a saltar, o monte começou a pular, o monte começou a estremecer, o monte começou a ferver como uma fornalha ardente por conta da presença do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Então a gente começa a ver essa manifestação aqui no Antigo Testamento e a gente vai perceber o seguinte, que na leitura do capítulo 19, quando a gente lê o capítulo 19, irmãos, nós vamos ver toda essa manifestação de Deus no meio da natureza. É nuvem escura, é monte pegando fogo, é monte estremecendo, são raios, trovões e tal, na natureza. E quando a gente passa para o capítulo 20 de Êxodo, a gente percebe que foi no Pentecostes que Deus entregou a lei. Você sabia disso? A lei de Moisés, como nós chamamos, a lei, a Torá, né? O chamado mitzvot, né? Os mandamentos, foram entregues pelo Pai, foram entregues por Deus no dia do Pentecostes. Isso é muito interessante, irmãos. Isso é muito interessante. Então, Deus entrega a lei no dia de Pentecostes e aí a festa ela é celebrada. E como a gente já conhece um pouco da história, a gente vai ver que no dia em que a lei é entregue, quando a lei ela é entregue ao povo através de Moisés, enquanto Moisés estava lá na presença de Deus, no monte, se regozijando na presença de Deus, o povo estava onde? Estava rebelde embaixo. O povo estava na rebelião, né? Fizeram para eles um bezerro de ouro e estavam idolatrando o bezerro de ouro, irmãos. E aí Deus manda Moisés descer do monte, Moisés desce, e qual foi a penalização? 3.000 almas morreram. 3.000 almas morreram por conta da idolatria que foi praticada na entrega da lei. Então o povo realmente tinha uma memória muito fraca, porque eles disseram, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Não demorou muito, irmãos. Bastou Moisés demorar um pouquinho na presença de Deus, quando o povo se viu só, começou a idolatrar, começou a praticar imoralidades. Mesmo vendo o que estavam vendo, né? Mesmo vendo o que estavam vendo, que o monte estava lá fumegando. No entanto, o povo se rebelou. E aí, por conta dessa rebelião, tragicamente, 3.000 almas morrem.
Então, essa aqui é a manifestação do Pentecostes na antiga aliança, na sua primeira, né? Na sua primeira manifestação, na sua primeira celebração. Fogo, tremor, fornalha, fumaça como de uma fornalha, né? Nuvens espessas, raios, trovões, entrega da lei, quando Deus entrega a lei ao povo, a idolatria que houve e a morte de 3.000 almas. Mas este aqui foi o Pentecostes do Antigo Testamento. Agora vamos ver o Pentecostes no Novo Testamento? Vamos lá para Atos, capítulo 2. Não tem uma similaridade. Isso, vamos lá, para Atos, capítulo 2. Diferente. Atos foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas não foi discípulo de Jesus, ele não foi dos 12 não, viu? Lucas ele era grego. Atos capítulo 2. Vamos lá então, mas antes de Atos capítulo 2, Kleber, vamos ver aqui o capítulo 1. Vamos ver aqui o capítulo 1, do versículo 1, Atos capítulo 1, melhor dizendo, verso 1 até o verso 5. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento, pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Que maravilha, né? Então, Lucas aqui ele registra algumas palavras do Senhor e o que os discípulos estavam fazendo. Lucas aqui nos dá um dado aqui interessante, que ele fala que Jesus, depois da sua ressurreição, e a gente vai olhar agora novamente para as festas. Vamos voltar para as festas. Jesus morre na Páscoa, né? Na Páscoa, sepultado nos asmos, ressuscita nas primícias. Ok? Nas primícias, no dia das primícias, na festa das primícias. Então, depois que ele ressuscita, ele ainda passa mais 40 dias ressurreto, terminando o seu discipulado com os seus discípulos. Da sua ressurreição, ele ainda continua 40 dias ali com os discípulos, e aí João relata um pouco disso, né? O Evangelho de João relata um pouco disso. E o Evangelho de Lucas também. E ali ele passa esse período discipulando, terminando o seu discipulado durante 40 dias. E no 40º dia, depois da festa das primícias, estão lembrados que da primícia até o Pentecostes são 50 dias? No 40º dia, no dia de número 40, Jesus reúne os seus discípulos e diz para eles o seguinte: olha, não se ausentem de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Ou seja, eu vou dar a dica para vocês. Não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto, né, se cumpra a promessa, né, a promessa dada pelo Pai. Então Jesus dá essa instrução muito clara para os seus discípulos. É interessante que ali no monte eram 500 discípulos. Mas você vai ver que no dia de Pentecostes eram apenas 120. Quer dizer que 380 discípulos não perseveraram. Vacilaram, né? Não ficaram até o fim. Desistiram no meio do caminho. Por isso não participaram do derramamento no dia de Pentecostes, né? Irmãos, até aqui está dando para entender? Está clareando? Está dando para entender? Dá um joinha aí se está dando para entender. Se não está dando, diz aí o que é que não está dando. Como é que tá? Tá tranquilo? Vamos prosseguir?
Dê o seu feedback. Prossiga, o pessoal falando. Pronto, tá tranquilo, né? Então vamos lá. Então no 40º dia, Jesus dá essa instrução: não se ausentem de Jerusalém. Então o que acontece? Jesus ascende aos céus, conforme o próprio Lucas relata aqui do versículo 6 ao versículo 11. Jesus ascende aos céus, retorna para o lugar de onde ele veio. E o que os discípulos vão fazer depois dali? Vão para a cidade de Jerusalém, vão lá para o centro, e se reúnem em um cenáculo, em um local. E ali eles passam 10 dias reunidos em jejum, em oração, em busca e intercessão. Certamente eles não tinham noção, acredito eu, que o Pai iria fazer o que fez na data exata do dia de Pentecostes. Eu acho que eles não sabiam, não. Eles certamente não tinham noção de que na data exata do dia de Pentecostes, o Pai faria isso. Então vamos lá. Então aqueles discípulos, 120 discípulos, né, ao todo eram 500 que viram Jesus ser ascenso, ou o Senhor Jesus ascender, o Senhor Jesus subir aos céus, a retornar para o local de onde ele veio. Foram todos 500, ao todo 500 discípulos. Passa-se então 10 dias e a gente percebe que somente 120 discípulos perseveraram juntos, unânimes, em oração. E ali estavam, né? Aqui conforme Lucas relata em Atos, a partir do versículo 12, e diz assim: então voltaram para Jerusalém, Atos 1, verso 12, do monte chamado Olival, Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Então, quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam que unânimes em quê? Em oração. Aí tem gente que quer ser batizado no Espírito Santo sem fazer nada, tá, né? Não entendo, né? Esse evangelho de facilidade, a hyper grace, né? A hipergraça. Deus vai batizar com irmãos. Veja você que eles se reuniram e perseveraram unânimes em oração, mesmo não sabendo como iria acontecer e o que iria acontecer. Eles sabiam que tinha uma promessa e que Jesus havia dado a dica: não se ausentem de Jerusalém. Às vezes o Espírito Santo só nos dá a dica: permaneça na posição, porque vai acontecer alguma coisa. Ele não diz o que é. Ele não diz o que é, né? Mas permaneça na posição, porque o Pai está se agradando e vai chegar o momento. Aí a pessoa desiste, sai da posição e aí perde, né, o derramamento, porque não perseverou. Mas aqui, versículo 14, de Atos 1. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, porque Jesus teve irmãos, filho de José e Maria. Por exemplo, Tiago, que escreveu a carta de Tiago, era irmão ou meio-irmão de Jesus. Judas, que escreveu a carta de Judas, que precede o Apocalipse, era também meio-irmão de Jesus. Então estava Maria, juntamente com os outros irmãos de Jesus, outras mulheres reunidas e os 12 apóstolos, né? Os 12 não, os 11, porque Judas Iscariotes não fazia mais parte do grupo. E os 11 apóstolos estavam ali perseverando em oração. Então, irmãos, eles estavam ali buscando a promessa. O Senhor Jesus disse apenas o seguinte, que lá em Lucas fala também mais detalhadamente: nem recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lucas ele traz uma visão um pouco mais detalhada, né? E aqui fala sobre a promessa do Pai. E Jesus fala, né, aqui no versículo 5 de Atos 1, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então eles sabiam que haveria um batismo. Esse batismo é uma imersão no Espírito.
E quem batiza no Espírito Santo é o Senhor Jesus. É Jesus quem batiza, né, no Espírito Santo. Então eles seriam imersos no Espírito Santo, eles seriam cheios do Espírito Santo, eles seriam batizados no Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Jesus não diz a quantidade de dias, ele fala não muito depois destes dias. Vai depender agora da perseverança de vocês. Aguardar o Kairos, né, o tempo específico do Pai, o tempo específico de Deus. Vamos ver agora o capítulo 2 de Atos. Leia aí, Kleber, por favor, do 1 até o 4, por favor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia o que falasse. Glória a Deus, né? Que maravilha! E quando chega no 50º dia após a ressurreição de Cristo, Jesus ressuscitou na festa das primícias. Irmãos, a gente tem que enxergar que Jesus cumpriu cada festa na sua respectiva data. Jesus cumpriu cada festa na sua respectiva data. E é nele que as festas judaicas têm o real e verdadeiro sentido. É nele que as festas judaicas ou as festas do Senhor têm o verdadeiro significado. Então, quando ele ressuscita nas primícias, 50 dias depois das primícias era a festa do Pentecostes. Então, no dia de Pentecostes, Jesus derrama o Espírito Santo e batiza os seus discípulos no dia de Pentecostes. E aí você vê que no dia de Pentecostes, aqui em Atos, é um pouco diferente, a gente vai ver algumas semelhanças e algumas diferenças, né, com aquele Pentecostes que nós lemos lá em Êxodo 19. Né? Nós vimos lá em Êxodo 19 que o fogo, né? que o fogo caiu sobre o monte. Mas aqui em Atos, né, as línguas de fogo, elas caem sobre os discípulos. A manifestação em geral, a manifestação do Espírito em geral, de uma maneira geral, no Antigo Testamento era na natureza. A gente vê as manifestações do Espírito Santo na natureza, agindo de forma exterior ao homem. Mas com a mudança de paradigma trazida pelo Senhor Jesus, que agora ele trabalha no interior do ser humano, no interior do homem, nós começamos a perceber que o trabalhar do Espírito Santo agora é um trabalhar interior. É um trabalhar gerando uma nova criação em nós. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Na verdade, aquele que está em Cristo, nova criação é. Então o Espírito Santo, ele vai gerando agora no interior do homem. E agora aquele fogo que havia caído sobre o Monte Sinai, agora já não cai mais sobre um elemento da natureza. Ele agora cai sobre os discípulos. E ali os discípulos foram cheios do Espírito. Ali também a gente vê o som. No monte foi um som, um clangor de trombeta que causava terror. Moisés ficou estremecido, ficou aterrado com a visão de tudo aquilo que ele viu. Um som que causava terror. Mas aqui agora a gente vê um som impetuoso, como de um vento veemente que invade o estabelecimento, o local onde eles estavam reunidos. Outra coisa também, irmãos, né? Ali o derramamento do Espírito se dá sobre cada um dos discípulos. Eu anotei aqui no meu notebook, os irmãos já conhecem, né? O notebook. Então eu anotei aqui no meu notebook algumas similaridades e alguns contrapontos do primeiro Pentecostes, que foi celebrado lá em Êxodo 19, e o Pentecostes de Atos 12. Ok? Então vamos lá. No Pentecostes de Êxodo
19, o primeiro Pentecostes, né? Por assim dizer, no Pentecostes de Êxodo 19, a lei, né, as tábuas da lei, os mitzvot, né, as tábuas da lei foram entregues 50 dias após a saída do Egito. Então, no Êxodo, a lei ela é entregue no Pentecostes. Deus entrega a lei dele no dia de Pentecostes a Moisés, consequentemente ao povo. A gente entende isso, consequentemente ao povo. E isso aconteceu 50 dias após a saída do povo de Israel do Egito. Ok? E no Novo Testamento, o que é que o Senhor faz? Ele entrega o Espírito, batizando a igreja no Espírito Santo, batizando os seus discípulos no Espírito Santo, 50 dias após a sua ressurreição. Irmãos, está claro isso? 50 dias após a ressurreição, Jesus entrega, ou dá, ou derrama, ou batiza os seus discípulos no Espírito Santo. E no Antigo Testamento, 50 dias após a saída do Egito, o Pai entrega a lei. Está vendo aí a similaridade? É interessante, a gente teria que fazer um apanhado bem legal. Em Ezequiel fala que o Senhor tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne que inscreveria a lei dele no coração. Né? Que ele faria, está em Jeremias 31, né? Faria uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, né? E inscreveria a lei no coração do seu povo. Então essa promessa se cumpre aqui, irmãos. Se cumpre em Atos capítulo 2. Porque lá em Êxodo, a lei foi dada em tábuas de pedra, de uma forma exterior ao homem. Mandamentos exteriores, em uma tábua de pedra. Mas aqui em Atos, o Espírito Santo traz a lei de Deus para dentro, né, do homem, quando o homem é batizado no Espírito Santo. Então, lá em Êxodo 19, houve a entrega da lei em tábuas de pedra. Em Atos capítulo 2, no Pentecoste de Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado. Houve a entrega, a outorga. Houve a outorga do Espírito. Êxodo 19, outorga da lei. Atos 2, outorga do Espírito. Jesus é tremendo, né, irmãos? Né? Jesus é lindo, né? Dá um glória a Deus aí para ele, né? Pode dar glória a Deus aí, pode glorificar ao Senhor, né? Então vamos lá. Vamos ver outra coisa também. Quando, isso daqui eu já falei, mas como eu anotei aqui no meu notebook, vamos lá. Quando houve a entrega da lei, ou nesse período da entrega da lei, lá em Êxodo 19, houve fogo no monte. Aqui eu falei, mas como está aqui anotado, estou relatando. E em Atos 2, houve fogo também, só que o fogo agora ardia nos discípulos. Em Êxodo, o fogo ardeu no monte, o Sinai tremia, o Sinai fumegava, subia uma fumaça como uma fumaça de fornalha. E hoje, pelo documentário até que Kleber assistiu, que eu acredito que tenha sido até o mesmo, assistir, se não foi e está tratando do mesmo assunto, né? O irmão que relatou, ele mostra o pico, o cume do Monte Sinai, lá na Arábia, totalmente queimado, como se tivesse sido incinerado por uma alta temperatura. Essa alta temperatura foi a presença de Deus, irmãos. Por isso que quando o Pentecostes está acontecendo no meio da igreja, o fogo cai, tá todo mundo suado. Tô brincando, irmão, mas faz parte, né? Vamos lá. Então, na entrega da lei, no Pentecostes de Êxodo 19, na entrega da lei, houve fogo no monte. No Pentecostes de Atos 2, houve fogo nos discípulos. Tá vendo? Outra coisa também, vamos lá. Quando a lei foi entregue, o povo escutou a voz de Deus na entrega da lei.
né? Na entrega da lei em Atos 19. Quando o Pentecostes aconteceu em Atos 2, o povo também escutou a voz de Deus por meio dos discípulos, tanto até que pessoas de diferentes nacionalidades, cada um falando a sua língua particular da sua nação, ouviram de maneira inteligível os discípulos que estavam ali falando em línguas, né, profetizando e apregoando o evangelho, cada um na sua respectiva língua. Então, o povo, em Êxodo 19, ouviu a voz de Deus e teve medo. Tiveram medo. Moisés, fale você para nós. Não fale Deus não, porque a gente está com medo dele. Mas aqui em Atos não. Em Atos, a voz de Deus se fez ouvir através dos seus filhos, recém-batizados no Espírito Santo. E o povo que estava ali reunido, irmãos, pôde ouvir a pregação do Evangelho das Boas Novas em Cristo Jesus, cada um na sua respectiva língua. E uma coisa que eu também falei, lá no Pentecostes, no primeiro Pentecostes da Antiga Aliança, por conta da idolatria que o povo cometeu, a adoração ao bezerro de ouro, morreram 3.000 almas. No Novo Testamento, o que foi que aconteceu, irmãos? 3.000 almas foram salvas. O que, Cleber? Diga aí. 3.000 almas foram salvas. Por conta da pregação de Pedro. Como o Cleber falou, irmãos, 3.000 almas foram salvas. Deus é tremendo ou não é? Deus é tremendo ou não é? Veja como o Senhor é detalhista, irmãos. E tem muito mais coisas. Se você for estudar a fundo, o Espírito Santo pode te mostrar ainda mais coisas. Estou falando aqui meio que ainda por cima. Então tem muita coisa, irmãos, que estão envolvidas no Pentecostes de Atos com o do Êxodo. Então o que a gente quer que os irmãos entendam é o cumprimento profético em Cristo Jesus, como Jesus cumpriu a festa do Pentecostes. É isso, irmãos, que a gente deseja, né? Que os irmãos entendam. Vejam a perfeição, vejam a beleza de Cristo, vejam a glória de Deus no cumprimento profético através de seu Filho em cada uma das festas. A festa de Pentecostes, ela é uma festa que faz a separação entre as 3 primeiras festas, conhecidas como as festas da primavera, e as 3 últimas festas, as festas de outono. Então, do Pentecostes fica mais ou menos no meio, mais ou menos, né? No meio, porque é 50 dias após e uns 2 meses ou 3 meses antes das demais festas, né? Então ela fica no meio, ela é uma festa diferente. Não é à toa que o Senhor Jesus, o Pai, a Trindade Santa, resolveu inaugurar a igreja na festa do Pentecostes. Né? Aqui em Atos 2, nesse Pentecostes aqui que aconteceu em Atos 2, é a inauguração da igreja. E a igreja, irmãos, não poderia ser de outra forma. Ela é inaugurada pelo derramamento do Espírito. Né? Não foi pela festa, não foi pelo show, não foi pelo oba-oba que estava lá em Jerusalém, não foi pelo show gospel que deveria estar acontecendo lá nas praças de Jerusalém, né? Não foi pela muvuca que se ajuntou, bora fazer. Não, irmãos, foi Deus quem inaugurou a sua igreja pelo seu Espírito. Tá dando para entender a diferença? A igreja, ela é edificada pelo próprio Senhor. Não são as nossas boas ideias, não são as nossas boas vontades, a nossa capacidade humana. Tudo isso não tem valor algum se o Senhor Jesus não estiver fazendo. Por que eu digo isso? Porque, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, nós somos meros cooperadores do Senhor. Quer dizer então o seguinte, que o Senhor é o operador, o Senhor opera, e nós cooperamos com Ele. Então, se Ele não operar, não opere. Verdade. Não opere. Porque o que glorifica a Deus é tudo aquilo que Ele mesmo faz. Agora, se o Senhor estiver fazendo, não cruze os braços. Se junte a Ele na obra que Ele está realizando. Aí sim, aí há edificação. Aí há
né? Engrandecimento do reino de Deus. Aí a glorificação. Porque é o Espírito, irmãos, quem direciona a igreja. E Pentecostes nos mostra claramente que a igreja foi inaugurada pelo Espírito. Jesus derrama do seu Espírito no dia de Pentecostes e ali a igreja, formalmente falando, tem o seu início. Com os 120, a gente já vai então fechar, com os 120 discípulos, mais 3.000 almas que se agregaram. Eu gostaria de ler aqui uma pequena passagem do Pentecostes. 6 minutos? Eita, bora correr. 6 minutos? 15 minutos. 15 minutos, calma. 15 minutos. Eu vou ler aqui uma passagem de um livro que eu trouxe. Daqui a pouco a gente vai fazer a indicação do livro. O Pentecostes, ele celebra os pães das primícias. Os pães das primícias. Aquele trigo que foi colhido, que foi triturado, que foi amassado, que foi debulhado, que foi peneirado, que foi tostado, né? E que se tornou pão. Esse trigo é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus, irmãos. João, o Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. O Senhor Jesus, ele nos dá uma revelação muito... Não queria usar essa expressão, mas muito forte. É muito forte, bispo. uma revelação muito intensa, muito forte, muito preciosa sobre uma realidade espiritual. E eu vou pedir que Kleber leia João 12, 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Então Jesus traz essa realidade, que ele era o grão de trigo, que ele precisava cair na terra e morrer para poder gerar os frutos, e esses frutos, Deus vai fazer uma coisa com esses frutos, vai transformar esses grãos, esses frutos, em pães aptos, né, para servirem de alimento ao mundo, para servirem de alimento aos famintos. Vamos ver aqui, eu vou ler, parece que tem uma pergunta aí, né, Michele? Eu vou terminar a colocação e a gente já vai passar para a pergunta. Deixa eu só ler aqui. Então, diz aqui o seguinte, olha, o longo caminho percorrido pelo grão de trigo, desde a sua semeadura até tornar-se o pão saboroso, desde o momento de morrer na terra, quando ele é semeado, ele morre na terra, de germinar e crescer na chuva, no vento e no frio, de amadurecer sob o calor do sol, depois ser ceifado e debulhado, peneirado e moído, amassado e assado. Olha todo o processo que o grão de trigo tem que passar. Né? Amassado e assado ao calor do fogo, nos mostra figuradamente as etapas da vida de Jesus, por todo o processo pelo qual o Senhor Jesus passou. Mas não somente isso, irmãos, mas elas também ilustram as etapas da vida pessoal de cada crente, as etapas da minha vida e da sua vida, da vida pessoal de cada crente, dos diferentes estágios da vida cristã, dos diferentes estágios pelos quais passamos até sermos aceitáveis perante o Senhor, como pães frescos e de aroma agradável, movidos perante Ele. Veja você a profundidade do Pentecostes, né? Alguns pensam que é só quebrada de asa, né? Que é só... Né? Mas, irmão, veja você a profundidade teológica, a profundidade espiritual que está por trás do Pentecostes. Você sabia disso? Irmãos, saiamos da água rasa, vamos adentrar as águas mais profundas. O convite de Ezequiel 47, do rio de Deus. Vamos adentrar neste rio. Não se conforme com a mediocridade. O que é mediocridade? É ser médio, né? Ser mediano. Mas procure a profundidade. Parece que tem aí uma pergunta. Pode falar, Michele, por favor. Quais as festas que ainda irão se cumprir?
Maravilha, nós vamos tratar dessas festas, né, Kleber? E as próximas 3. Faltam ainda 3 festas se cumprirem. 4 festas já se cumpriram. Da Páscoa até o Pentecostes já foi cumprido. Ó, Jesus já cumpriu na sua primeira vinda. Ó, cumpriu. Faltam 3 festas. Festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. São as 3 festas que faltam se cumprir. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos falar sobre a festa das trombetas. Aí, meu irmão, se segure. Né? Se segure. E faltam quantos minutos? 10. Tem mais alguma pergunta? Alguém? Não tem mais pergunta? Então os irmãos entenderam. Irmãos, ajudou, clareou. Foi interessante. Se os irmãos quiserem reassistir, vai estar lá gravado no Story. E a gente está conseguindo também baixar para poder postar lá no YouTube. Deu o canal do YouTube. O canal do YouTube, os irmãos acessam. Se os irmãos acessarem um perfil do Instagram lá, Edificando os Santos, lá vai estar o link lá do YouTube, que aí os irmãos podem estar acessando lá. E a gente já tem alguns vídeos lá também, que os irmãos podem, se quiser, também estar assistindo. Temos alguns vídeos interessantes, hebraísmo e alguns outros lá. E os irmãos podem se edificar, e incluindo as festas passadas também, as duas primeiras aulas, onde a gente se tratou das festas, as primeiras festas, né, e a introdução. E aí os irmãos podem estar assistindo, porque no Story ele só fica 24 horas, então no YouTube fica mais tempo lá. E aí quinta-feira, se Deus permitir, a gente volta com a festa das trombetas, né? Yom Teruah. E aí se segure. Essas festas das trombetas pode levar um dia, como pode levar mais outros dias, porque é uma festa, além das outras também, mas essa é a mais forte em termos de escatológica, né? E até a gente aconselha, Kleber, a assistirem, quem puder, no YouTube, assistir o vídeo de hebraísmo. Sim. Assista antes da quinta-feira, porque vai ajudar um pouquinho na compreensão. Tem muita coisa que eu falo lá em hebraísmo que eu vou falar novamente aqui na Festa das Trombetas, porque tem algumas coisas que a gente vai utilizar. Então lá no canal Kleber Palmeira? Não, tá lá no perfil do Instagram, tá lá o link lá. Tá lá o link? Se os irmãos acessarem o perfil do Instagram, lá tá lá o link do YouTube. Aí é só acessar lá e os vídeos vão estar lá. Pronto, Kleber, eu trouxe aqui alguns livros pra gente fazer indicação. Bom, é bom mostrar, depois eu vou tirar foto e postar também lá no Story para os irmãos se quiserem adquirir. Não que a gente venda, a gente não vende livro, a gente só indica. Quando os irmãos quiserem adquirir, lá na livraria. É uma recomendação. Uma recomendação. Autores sérios, homens de Deus, né? Teologicamente coerentes com a verdade. Mas vamos lá, o primeiro livro que eu gostaria de poder indicar, que a gente gostaria de poder indicar, é um livro do Ministério Chamada da Meia-Noite, está lá no site da Chamada da Meia-Noite, e foi escrito por Fred Winkler, As Festas Judaicas. Né? Então, Fred Winkler, ele aborda o tema das festas judaicas neste livro. Se você quiser se aprofundar, é uma boa recomendação, né, sobre as festas judaicas. E aqui ele vai falar sobre as 7 festas, conta um pouco da visão dele sobre as festas do Senhor. Então é muito interessante a leitura, viu? Um pouco daquilo que a gente está falando aqui, a gente pegou daqui desse livro, viu? As festas judaicas, e também de outros irmãos mais experimentados também. Mas fica aqui como indicação. Esse aqui você encontra no site Chamada da Meia-Noite. Você vai encontrar esse livro disponível. Ele tem fotos, é muito interessante, né? Ele tem diagramações. E é fininho, irmãos. Dá pra ler em uma hora, em uma tapa aí, dá pra ler. Pra quem não gosta de ler, né? Quem não gosta de ler. Mas vamos lá, é melhor do que ficar no Instagram, né? Perdendo tempo, no Facebook. E um outro livro, não tem uma correlação direta sobre o assunto, né? As festas judaicas, mas é um livro de escatologia, Escatom. Esse livro de escatologia, ele foi escrito pelo conferencista, pelo pastor Edinaldo Carvalho. Inclusive, irmãos, eu gostaria até de poder recomendar.
Pastor Edinaldo Carvalho, ele é um conferencista, ele é da Assembleia de Deus, e ele é escatólogo. Ele gosta de tratar de escatologia. Então, para quem não sabe o que é escatologia, é o quê? É o estudo dos últimos dias, né? Dentro da perspectiva teológica, porque escatologia também é utilizada em outras áreas da ciência, né? Mas dentro da teologia, é o estudo dos últimos dias, das últimas coisas que acontecerão. E esse livro aqui trata sobre justamente isso, escatologia. Ele foi escrito pelo pastor Edinaldo Carvalho. De vez em quando o pastor Edinaldo vem aqui em Salvador. Ele faz um seminário, não sei se Kleber já foi alguma vez. Ele não. Da Igreja Batista Filadélfia, da Caixa d'Água. Ele sempre faz, uma vez por ano, sempre faz algum seminário de escatologia lá na igreja a convite do pastor local. Se eu não me engano, o pastor Jorge, se eu não me engano. E o livro que esse irmão escreveu, ele é muito interessante, ele parece mais uma revista, né? Tem uma fotografia muito boa, uma diagramação muito boa, e ele vai tratar aqui sobre vários assuntos. Para você que tem interesse em escatologia, em saber um pouco mais de escatologia, fica a recomendação. Inclusive, irmãos, vou deixar a dica, o pastor Edinaldo ele está fazendo live praticamente todos os dias no YouTube. Você vai acessar o canal dele, que é Edinaldo Carvalho. Depois Kleber pode até colocar, acho que vale a pena, né? A indicação. Edinaldo Carvalho. Todos os dias, às 16 horas, ele está ali falando sobre escatologia. E é muito enriquecedor, viu, irmãos? Eu aconselho, hoje à tarde eu acompanhei a live dele, por isso que eu tive o desejo aqui de poder trazer esse livro. Eu tenho um outro livro dele lá, também sobre escatologia, mas hoje eu não trouxe. Eu tenho outro livro dele lá, mas quinta-feira eu vejo se eu trago, para poder indicar. Então fica aqui a indicação desses dois livros aqui para os irmãos que se interessarem pelas festas. Eu vou tirar a foto dos livros e postar lá no Instagram. Lá Maravilha. Se os irmãos quiserem. Não conseguirem enxergar aí. Pronto, irmãos. Então, por aqui ficamos. Por aqui nós ficamos, né? Se Deus permitir, quinta-feira estamos de volta. Maravilha. Então aguardamos vocês quinta-feira. E se essa live edificou vocês, indique para mais irmãos. O objetivo, irmãos, é a edificação do corpo, né? Então que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um dos irmãos. Amém. Shalom, queridos. Shalom.